Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Estima-se que 300 mil brasileiros sejam afetados pelo distúrbio. E para falar, saber um pouco mais sobre o assunto, eu recebo a psicóloga e presidente da Associação Solidária do TOC e Síndrome de Tourette, a Larissa Miranda. Tudo bem, Larissa? Obrigado pela presença. Obrigada eu, Felipe. Vamos lá, então. Para a gente começar, eu acho que é legal explicar um pouquinho o que é o TOC. Tem muita gente ainda hoje que não conhece, né? Tem. O TOC são obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos e imagens involuntárias. Eles vêm na cabeça da pessoa sem que elas queiram, né? Então, a gente costuma comparar a um disquinho riscado. Então, fica vindo pensamentos intrusivos, ruins, o tempo inteiro, sem que a pessoa queira. Ou então, imagens ruins. E as compulsões são comportamentos, geralmente, após esses pensamentos, para aliviar esses pensamentos ruins ou essas imagens ruins. Então, vem pensamentos assim, muito ruins, tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Então, vai lá e esfaqueia a sua mãe, o seu filho, geralmente ligado com alguém que você gosta muito. Ou de contaminação. Você está contaminado, precisa lavar as suas mãos. Ou se você... algum número, então eu tenho um pensamento ruim com algum número, então eu vi o número 4, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então aí tem inúmeros exemplos que eu posso durante a entrevista ir citando para você, mas sempre são obsessões e compulsões. Pode acontecer de eu ter só obsessões? Sim, pode acontecer de eu ter só obsessões, mas geralmente quem tem só obsessões também vai ter as compulsões que a gente chama de encobertas. Eu faço alguma compulsão também no pensamento para aliviar essa obsessão. E olha só, muitas das pessoas que têm o TOC demoram para entender o que está acontecendo, né? Esse é um dos problemas, esse tempo que é levado para ser feito o diagnóstico, Larissa. Por que é tão difícil? Muitas vezes por desconhecimento, falta de informação, mas eu acho que assim, o mais comum é a vergonha, porque assim, o TOC é muito complicado. Como eu te falei, tem assim, existem muitos pensamentos ruins geralmente com pessoas que eu gosto muito. Então, você está na cozinha, então começa assim, vem um pensamento, vai lá e esfaqueia sua mãe. Então eu começo a me afastar de facas, ou então pais com filhos. Então, vai lá, pega o teu filho e joga da janela. Existe uma diferença entre a pessoa com TOC e a pessoa que faz. A gente tem um caso público do Nardoni, que foi lá e jogou o filho da janela, ele é um psicopata, e quem tem TOC se sente... Não tem nada a ver uma coisa Não tem com outra. nada a ver. Por isso é muito importante um profissional capacitado, porque quem tem TOC tem esse pensamento, mas sente-se muito mal por isso. Existe também pais que têm um pensamento ruim de violentar sexualmente um filho. É muito diferente de um pedófilo. O pedófilo também é uma doença, mas ele sente prazer vendo uma criança. Quem tem TOC não, ele sente-se muito mal por ter esse pensamento, a ponto de começar a evitar os filhos. E uma pessoa despreparada, ela não sabe identificar isso. E uma pessoa com TOC, às vezes ele demora muito tempo para procurar ajuda, porque ele também se sente mal tendo esses pensamentos. Ele fica em dúvida, quer dizer, será que eu sou pedófilo ou não? Dificilmente a pessoa que tem o TOC chega às vias de fato. Não chega às vias de né? fato, não chega às vias de fato. Tem outro pensamento, tem outra obsessão que é assim, será que eu sou homossexual? Será que eu sou gay? Será que eu estou gostando de outro homem ou de outra mulher? Mas eu tenho certeza que não. Eu gosto de homens, mas começa a vir na minha cabeça, mas será que eu não estou gostando daquela mulher? Então eu entro no metrô, vejo uma mulher homossexual e começo assim, mas eu estou gostando dela, eu acho que eu quero ficar com ela. Mas aí eu falo assim, mas eu sei que eu não sou gay. E aí eu começo a me questionar. E aí eu demoro muito tempo para procurar ajuda, porque eu também fico em dúvida. Só que isto é TOC. Então a gente fala que o TOC é a doença do segredo, porque as pessoas sentem-se muito mal com os rituais, com os pensamentos. Às vezes a pessoa demora 6, 9 horas no banho,
porque ela cria rituais que para a gente é fora da realidade. Então eu preciso contar quantas vezes eu vou lavar o rosto, eu preciso esfregar de determinada forma um braço, depois o outro, e depois o outro, e depois que acaba, eu preciso repetir tudo de novo. Para ela é vergonhoso. Ou a mãe precisa dar banho, a mãe precisa lavar o cabelo, a mãe precisa lavar as partes íntimas. Porque ela acha que nunca está limpo que o suficiente. nunca está limpo o suficiente. Então, é uma doença complicada. Então, a pessoa sente vergonha disso. Então, ela demora, a gente sabe, tem uma estimativa que as pessoas demoram, em média, de 13 a 15 anos para procurar ajuda por vergonha e desconhecimento também. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a Larissa Miranda, ela continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a psicóloga e presidente da Associação Solidária do TOC, Síndrome de Tourette, a Larissa Miranda. Larissa, o TOC ele atinge pessoas mais jovens, mais velhas, ou isso não faz diferença? Atinge mais homens ou mulheres? Ele é bem democrático, ele atinge todo mundo igual. Criança, ele atinge até a adolescência homens, depois ele iguala, ele atinge igual. Criança, adulto, mulher e homens iguais, não faz diferença. Uma questão que eu acho que é importante a gente falar também, hoje em dia, claro, o TOC já está mais conhecido do que há alguns anos. E muita gente brinca, fala, a pessoa é um pouco organizada demais, não, ele tem TOC ou não. O quanto isso acaba confundindo um pouco, né? Porque não necessariamente uma pessoa que é um pouco mais organizada tem um TOC, não é isso? Para né? qualificar como TOC, ele precisa causar prejuízo na vida da pessoa, acontecer todos os dias, trazer sofrimento. Então, eu preciso ter um prejuízo social, um prejuízo acadêmico, ter prejuízo na minha família. As pessoas com TOC, elas causam prejuízo nos familiares. É muito comum ter acomodação familiar, eu colocar alguém da minha família no meu ritual, isso é muito comum. Eu peço, olha, não entra aqui em casa com sapato, lava as mãos antes de almoçar, mas assim, eu obrigo as pessoas a lavarem as mãos. Como que os familiares devem agir numa situação Os familiares não podem entrar na acomodação. Entendeu? Não pode reforçar. Informação é a melhor coisa. Eu preciso buscar informação, tá? Eu não posso reforçar. O TOC é da Larissa, o TOC não é da família. A Larissa quer lavar as mãos, a Larissa quer tirar os sapatos, ok. Mas o TOC não é da família. Agora, como que é o tratamento? Uma outra questão também, tem algum fator genético? Já se sabe alguma coisa sobre isso? A gente sabe que 30% é genético e tem um componente hereditário e aprendido. Então é muito comum, se na minha casa alguém tem, a probabilidade de eu aprender esse comportamento existe. Então se tem uma mãe que limpa muito a casa e a probabilidade da filha vir a limpar é grande também, ou arrumar muito, e esse comportamento, se eu tenho um filho que arruma o quarto muito bem, é muito comum a mãe falar, nossa, olha que lindo, ele arruma todo o quarto, ele organiza tudo muito bem. Eu vou reforçando esse comportamento e eu vivo num ambiente onde tudo é muito arrumado, tudo é muito organizado, tudo é muito limpo. E se a família já tem uma tendência a ter TOC, alguém tem TOC, é bem provável que essa criança... Só para a gente finalizar, que nós temos já está terminando, mas eu acho que a gente não pode deixar de dar essa informação. O tratamento, como que ele é feito? O tratamento é terapia comportamental e, quando necessário, medicação psiquiátrica. Tá certo. Queria agradecer demais a participação da Larissa Miranda. Obrigado.